programa de hoje vai ser do caralho. Porra, falar do PSP, das Olimpíadas. A câmera tá boa? Tem posição boa. O que eu ia falar mesmo? Ah, sim. What you doing? Oh, I'm recording the show. Can I be on your show? No. Get out of here. Can I be on the show? No. Can I be on the show? The last time, no! Get out. Can I be on the show? Fine. I'll give you a segment in the end, but you have to speak in Portuguese because they won't understand you. Okay. Okay? I mean, tá bom. All right, good. Pessoal, me diga uma coisa, eu sou o único que não dá a mínima para as Olimpíadas. Em todo site, em todo jornal, toda revista, tudo que você lê por aí, sempre tem alguém falando das Olimpíadas, das medalhas que os caras estão tentando ganhar, que o Brasil tá se fudendo como sempre. O pessoal vai nos blogs e fala os eventos que estão rolando e tal. Eu não curto esgrima, eu não curto polo aquático, eu não curto nenhum desses jogos em nenhum momento do ano, em ano algum. Não é agora que eu vou começar a gostar. Eu me sinto meio alheio a isso porque eu não consigo acompanhar, não consigo gostar, não consigo me interessar de forma alguma. Na minha opinião, a única coisa interessante que jamais apareceu nas Olimpíadas foi a gloriosa aparição do Eric the Eel Moussambani. Pra quem não sabe, the Eel significa enguia. E se você não lembra porque o cara recebeu esse apelido, deixa eu refrescar sua memória. You'll notice the camera at the bottom of the ball. Let's have a look at this. Yes. A little bit slow, but he's got the right idea. He's got the mechanics of it down, Roy, and this is the Olympic spirit writ large here at this. Digno de nota também foi o caso da menina chinesa que apareceu cantando o hino Ode à Pátria na abertura das Olimpíadas e foi descoberto agora que a menina que estava cantando, na verdade estava dublando, porque a menina que cantava de verdade estava por trás dos bastidores. É engraçado isso acontecer nas Olimpíadas na China, porque a China é conhecida no cenário mundial por passar produtos falsificados, entendeu? Tipo, a menina que estava cantando não era menina de verdade e tal, sacou? Não? Vocês já perceberam que tem gente que... Eu não sei se acontece muito com vocês, mas acontece demais comigo. Nego manda um e-mail pra mim perguntando tipo: Kid, me fala o que o PSP faz. Me fala aí algum jogo legal do Xbox. Ou me diz como destrava o iPod Touch. E eu fico pensando, por que esse pessoal não simplesmente vai no Google e digita em poucas linhas o que eles estão querendo fazer? Tipo, não dá muito mais trabalho mandar um e-mail e escrever a pergunta toda por extenso do que só ir no Google e procurar as palavras-chave relacionadas àquilo? Ainda no assunto de gente fazendo coisa bizarra, eu recebi um recado recentemente de um maluco, ele mandou o recado em inglês, e o inglês meio esquisito, e eu respondi em português: pô, valeu cara, obrigado pelo apoio, pelos vídeos e tal, e só pra te informar, e eu corrigi rapidamente alguns erros que ele fez, tipo, aquela palavra ali não é assim, e você deveria ter colocado o verbo de outra forma. O cara vai e me manda uma resposta dizendo: porra cara, não tava pedindo pra você corrigir, eu só tava querendo praticar um pouco meu inglês e te agradecer pelo trabalho no site e nos vídeos. Me fala como é que você vai praticar o inglês se você não aceita correção. Um negócio que eu queria perguntar pra vocês, um problema que eu aposto que vocês também têm. O teclado de vocês fica desse jeito aqui? Não sei se tá dando pra capturar a essência da cebosidade, mas tipo, as teclas mais usadas parecem ter sido levemente cobertas por uma camada de óleo, entendeu? E tipo, muito ceboso. Há alguma forma de consertar isso? Tipo, eu já tentei limpar, mas acho que tá embutido lá, o negócio não sai mais. Eu nunca fui o tipo de jogador que curte puzzles, ou seja, joguinhos de quebra-cabeça e tal, porque eu nunca vi a lógica de usar um aparelho eletrônico para jogar uma versão high-tech de quebra-cabeça. Mas eu estive experimentando com os puzzles do PSP e eu descobri surpreendentemente que eu gosto pra caramba desse tipo de jogos. Ultimamente eu tô jogando bastante o Mercury. Mercury, pra quem não sabe, é um jogo onde você tem que equilibrar o cenário e uma bola de mercúrio, tá? Você tem que levar ela pra frente e pra trás. E você tem que chegar a um certo objetivo no mapa. Parece bastante simples na teoria. Os programadores do jogo colocaram vários elementos que deixam o jogo um pouquinho mais desafiante e frustrante algumas vezes. Crush, que é outro jogo sensacional. Já o Crush, se vocês nunca jogaram, é um jogo bastante interessante que foi distribuído pela SEGA. Nele, você interpreta um sujeito chamado Dan que não consegue dormir. E você vai num cientista louco que te coloca numa máquina lá pra tentar entender o que tá passando na sua mente. No jogo, você tem que passar por mapas 3D que tem certas partes que você não consegue, partes intransponíveis, e você tem que virar a câmera e apertar um botão
pra, tipo, esmagar a perspectiva. Então, o que você via antes como cenário 3D, vira um cenário 2D. Ou seja, digamos que você tem uma plataforma aqui e uma plataforma aqui, e não há conexão nenhuma entre elas. Então, quando você esmaga, isso acontece. Então, você pode passar de uma pra outra. E a base do jogo é basicamente isso. Você tem que descobrir como posicionar a câmera e, em seguida, crush pra, tipo, esmagar o cenário e poder passar de uma parte pra outra. É bastante criativo, muito criativo e bastante difícil. Lemmings, que é um puzzle clássico. E Lemmings, porra, quem não conhece Lemmings? Lemmings é um jogo clássico dos tempos do Amiga, em que você... há uma janelinha se abre no cenário e várias criaturinhas chamadas Lemmings começam a cair. E eles só vão pra frente, batem na parede e andam pra trás. Eles não tomam nenhuma decisão por eles mesmos. Você que tem que assinalar certas funções pra cada um deles. E tipo, você fala, começa a escavar. Então um lemming começa a escavar e os outros caem no buraco e vão seguindo, entendeu? Ou então você manda um lemming começar a escalar uma parede. E por aí vai. É bastante interessante e, pô, acho que nem preciso falar sobre lemmings. Eu tô pra experimentar também Puzzle Quest, que eu já joguei no DS, mas eu não gostei muito porque achei os gráficos muito fraquinhos. E Lumines, que também é um grande clássico de puzzles do PSP, mas que eu joguei uma vez e não fui muito com a cara, entendeu? Mas eu vou dar alguma chance, já que agora eu tô me divertindo tanto com esses jogos. Uma coisa que o pessoal tem me perguntado bastante é: Kid, DS ou PSP? É sempre uma dúvida meio difícil de responder, porque cada sistema tem as suas fraquezas e as suas forças, direcionadas especificamente para o tipo de público de cada um. Eu, pessoalmente, atualmente, prefiro o PSP. Por quê? Porque ele oferece bastante funções multimídia e os jogos estão me agradando mais do que os jogos que eu tinha jogado no DS. Isso não significa de forma alguma que o DS é um console fraco. O DS tem vários jogos bastante interessantes e certas coisas que só podem ser feitas no hardware do DS, como por exemplo o toque de tela. Um jogo, por exemplo, que só poderia funcionar no hardware do DS é Trauma Center. Se você não sabe, Trauma Center é um jogo em que você interpreta um cirurgião. Você usa a stylus como se fosse um bisturi, você corta, você costura e tal. Bastante interessante e bastante criativo. Eu acho que para você decidir se você prefere um DS ou um PSP, você tem que primeiro experimentar os jogos fortes de cada um. No DS, claro, você tem os clássicos da Nintendo, que são os Marios, Zeldas, Metroids e por aí vai. Você tem Pokémon, o Pokémon do DS é bastante forte, oferece uma jogabilidade online muito interessante e um sistema de troca de Pokémons online que se parece bastante com o eBay, inclusive, muito interessante. Já no PSP, é claro, você tem os clássicos, você tem Metal Gear, você tem God of War, você tem vários jogos desse calibre, os jogos que são basicamente versões portáteis daqueles jogos que você costuma jogar no PS2. Eu acho que essa é a melhor forma de definir cada um. O DS tem jogabilidade interessante, criativa e coisa que só funciona mesmo no portátil. Por outro lado, o PSP te oferece experiência parecida com aquela que você está acostumado a jogar no PS2. No final das contas, é questão de pegar cada um e decidir que tipo de jogos você vai se identificar mais. Ok, pessoal, isso é tudo que eu tenho pra dizer hoje, e já que vocês pediram tanto pelos comentários e por e-mails, e ela me encheu o saco tanto, é com vocês, a Becca. Até mais, até a próxima. Ok, pessoal, meu nome é Becca e hoje a gente vai... Can I be on the show? What you doing? Oh, I thought we were... No, you have to say what you're doing. I thought we were doing... No! Okay, do it again. Like, yeah. You can be just like, you don't have to be on your knees, you can be just like crouching. Oh, I'm just gonna do this. Oh, yeah, okay, If I'm yeah, crouching, yeah. I'm gonna... Pariu! A aparição do Eric. Fuck. Na minha opinião, a única coisa que apareceu interessante. Get out. I know this is... Yeah, that goes for the blooper reel. Don't worry about it. Okay. And... Okay, action. Fuck! Isso é engraçado vindo da China. Isso é engraçado vindo das Olimpíadas da China, porque a China é conhecida no... Porra! É engraçado isso ter acontecido na China, porque a China é famosa no cenário mundial. Puta que pariu! No final das contas, é uma questão de pegar em cada um e ter uma olhada pra entender. Mas eu estive experimentando com os puzzles do PSP e eu descrevi...